Vamos fazer uma leitura bíblica em Mateus 5, a partir do verso 31. Estamos estudando neste tópico a justiça do cristão. E aqui nós temos alguns exemplos que Jesus deu a respeito dessa justiça. Na semana passada falamos sobre o homicídio, versos 21 a 26, e do adultério, versos 27 até aqui o 30. E agora, dentro desse tema adultério, nós vamos continuar no verso 31, que é o divórcio. E aí depois os juramentos, vingança e amor. Vamos fazer essa leitura a uma só voz. Mateus 5, versos 31 a 48. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas aquele que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Percebemos aqui que abrange um espaço grande aqui, né, de coisas. Então nós vamos caminhando aqui, espero conseguir chegar ao fim. Senão a gente vai passando para um outro dia, uma outra semana. Nós começamos a estudar o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Depois falamos sobre sal e luz, a justiça, a influência do cristão. E agora, essa terceira parte, a justiça do cristão. Um momento que nós encontramos Jesus falando a respeito deste: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Sempre começa com esta frase. E já explicamos, né, bastante a respeito disso, que Jesus não está aqui mudando a lei. No Antigo Testamento era assim, no Novo Testamento era dessa forma. Jesus está aqui
explicando e acrescentando a essa lei. Os fariseus, eles deturpavam a lei e fazia conforme o seu próprio gosto. Eles iam diminuindo aquilo que eles podiam e mudando aquilo que seria da forma que ele lhes agradasse. Então, toda vez que nós lemos aqui, ouviste o que foi dito, não necessariamente é o que foi dito na palavra, mas é o que foi dito pela tradição, pelos fariseus. Por exemplo, no verso 43 que nós lemos há pouco, diz: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Na Bíblia não está dizendo odiarás ao teu inimigo em lugar nenhum. Mas qual que era a ideia? Eles subentenderam-se que, como o mandamento era amar o próximo, eles podiam odiar o inimigo. Da cabeça deles eles entenderam isso. Se a gente chegar aqui, a gente vai estudar também essa passagem. Então, só um exemplo para que a gente perceba aqui que em cada uma dessas situações nós percebemos uma deturpação da lei ou uma economia de lei aqui. E Jesus vem e acrescenta a lei. No caso do adultério e do homicídio, por exemplo, para eles matar era matar, e Jesus fala: se você odiar, você está matando. No caso do adultério, era um tipo específico, de adultério, e Jesus vem olhar com intenção impura: você já adulterou com ela. Mas vamos aqui então para frente, nós temos esses 6 tópicos: homicídio, adultério. Estamos no terceiro, o divórcio. Versículo 31. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Qual que era a ideia dos fariseus que estava errada? Para fariseus, a base do divórcio, a base para o divórcio, era qualquer coisa que eles chamavam de imprópria, que se achasse na sua esposa. Então, ouviste o que foi dito: aquele que repudiar, aquele que não quer mais a sua esposa, aquele que achou alguma coisa imprópria nela, dê-lhe carta de divórcio, manda embora. Exemplo: o que seria uma coisa imprópria? Não cozinha muito bem. Não me agrada mais. Estou gostando de uma outra mulher. Qualquer coisa para eles era motivo de divórcio. Acreditavam que era simples assim. Até parece que é os dias de hoje, que a pessoa hoje, muitas vezes achando que alguma coisa não está bem no casamento, vem: não, já passou o tempo, separa, vou casar novamente. Percebemos aqui a gravidade desse tema, como Jesus vai tratar diferente dos fariseus. Temos uma passagem paralela aqui que pode nos ajudar, Mateus 19, de 3 até 9. Os fariseus, querendo que Jesus estivesse, verbalizando ou ratificando, concordando com eles a respeito desse tema, eles fizeram perguntas a Jesus. Então, Mateus 19, 3, vieram a eles alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Resposta completa, Pergunta: por qualquer motivo posso abandonar minha mulher? Não, vocês casaram, vocês são uma só carne.
Deus ajuntou, não separe o homem. Eles, não satisfeitos, fizeram uma segunda pergunta. Versículo 7. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Olha a cabeça deles. Moisés mandou? Aí Jesus vai explicar. Por causa da dureza do vosso coração, Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais lícitas, e casar com a outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Os fariseus estavam preocupados em arrumar motivo para o divórcio. Jesus está preocupado com a instituição do casamento. Os fariseus deturpavam tudo, até a lei de Moisés. Jesus deixou bem claro que o que Moisés fez foi permitir, diante da desobediência, por causa da dureza do coração, mas que não era para viver desse jeito, casa, separa. Quem vive casando e separando está cometendo adultério. E aqui é um tema polêmico, né? A gente poderia ficar aqui uma semana, um mês aqui para tratar só desse tema aqui. Mas nós entendemos que Jesus está falando acerca da questão da necessidade da pureza do casamento e da não separação. Então perceberam esse primeiro tópico? Ouviste o que foi dito. Não está satisfeito? Separe. Eu, porém, vos digo, aquele que separar por qualquer motivo, está adulterando, está vivendo fora dos princípios da lei. Não separe. Vamos ao segundo tópico, 33 a 37. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis, nem pelo céu, por ser estrado de Deus, nem pela terra. E aí ele continua. Aqui parece até que Jesus está mudando. É um dos textos que parece que Jesus está mudando. No Antigo Testamento é de um jeito e agora no Novo é o outro. Não, não é isso. Mais uma vez, é a forma que os fariseus interpretavam errado a lei. Na verdade, eles faziam umas adaptações para que servisse para eles. A ênfase aqui é rigorosamente para com o Senhor. Cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eles diziam que o juramento que precisava ser cumprido era só aqueles que eram feitos para com o Senhor. Mas se eu jurei e não foi para com o Senhor, eu posso quebrar. Então eles tinham alguns mandamentos que eles falavam, isso em nome do Senhor. E aí eles falavam, não, esse a gente não pode quebrar. Mas outros, da cabeça deles, eles não falavam essa frase de efeito, né, para com o Senhor, então acreditavam que podiam quebrar. Jesus vem então falar que eles não podiam ter essa separação, um juramento é para com o Senhor, o outro não, porque tudo é para o Senhor. Por isso que na sequência ele fala, não jureis pelo céu, é Deus, não jureis pela terra, é estrado dos seus pés, por Jerusalém, é a cidade do grande rei, nem pela tua cabeça, vocês não podem tomar um cabelo branco ou preto. Sim, a nossa palavra deve ser sim, sim, e não, não. Bom, primeiro, sobre o juramento, sabemos que os fariseus, eles davam uma de que não entendiam as coisas, mas Moisés enfatizou, e eles conheciam muito bem a lei, em várias passagens a respeito da seriedade dos juramentos e do perigo do falso juramento. Por exemplo, Êxodo 27, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o nome do Senhor em vão. Levítico 19:12, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Números 32, quando um homem fizer um voto ao Senhor,
ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu fará. Deuteronômio 23, 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Então havia aqui claramente a ideia de que era algo sério. A proibição de um juramento falso, ou o perjúrio, ou seja, faz um voto e depois não cumpre, quebra. Mas como eu já expliquei há pouco, os fariseus fizeram listas de quais fórmulas eram permissíveis e acrescentavam apenas aquelas fórmulas que incluíam o nome de Deus tornava o voto obrigatório. A passagem de Mateus 23, 16 a 22, tem uma série de questões assim, quando Jesus está acusando os fariseus de que eles juravam uma coisa e a outra eles não juravam. Então essa é a ideia daqui. O que eles ouviram, o que eles pensavam? Que a palavra era uma palavra que poderia ser cumprida em um momento e em outro momento não precisava ser cumprida. E o que Jesus vem falar? Que nós devemos ser verdadeiros nas nossas palavras. Nós não precisamos de juramento. Verso 37 diz: seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. O que disto passar, vem do maligno. Ou seja, os cristãos deveriam dizer o que pretendem e pretender o que dizem. Mais do que um juramento, mais do que qualquer palavra, é sim e não. Deveria ser suficiente. E aí, no livro do Stott aqui, ele fala exatamente sobre essa questão de que se alguém precisa jurar, é porque a sua palavra não tem força. Ou seja, jurar é assumir uma confissão de que você não tem crédito. Porque aí você precisa jurar em nome de alguma coisa, porque a sua palavra não tem força. Não significa que a gente não pode ou não deve, por exemplo, se você vai num tribunal lá e você tem que fazer um tal de um juramento, alguma coisa, né? Até na sociedade existem várias coisas que você tem que fazer juramento. Não significa que você está pecando em fazer isso, mas você sabe que a sua palavra é mais importante do que aquele jurar em nome de não sei do que. A ideia aqui do texto é: cumpra as suas promessas, sejam homens, mulheres de palavra, sejam honestos. Se você é honesto, não é necessário votos, não é necessário nada disso, né? Percebe que quando você é uma pessoa que você é reconhecido pela sua palavra, pela sua honestidade, o que você fala é válido. Vamos pensar a questão do nome sujo, né? Para as compras. Você percebe que alguém pode fazer uma compra e ele é conhecido como honesto, então ele tem o crédito, mas outros não. Então às vezes você precisa e não pode fazer aquela compra, você tem que pagar à vista. Eu estava lembrando, antigamente tinha a tal da nota promissória, né? Que você assinava lá que você ia pagar. Aquilo não servia para muita coisa, mas era um atestado de incompetência. A sua palavra não vale. Você tem que assinar um papel amarelinho lá para comprovar que você vai pagar. Então ficou claro, irmãos, aqui, né? É sim, sim, e não, não. E não temos um atestado para mentir ou para mudar as coisas. Próximo tópico. 38 aqui, vingança e depois amor ativo. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra.
e ao que lhe quer demandar contigo a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Mais uma vez a gente percebe aqui religiosos, mas que, por um lado, eles estavam cheios de pecado, e aqui um grave pecado, que é o da vingança, que era camuflado em um mandamento, que na verdade fazia parte do Código Civil Moral. Era um mandamento que estava relacionado aos juízes de Israel, nas penalidades, que era o olho por olho, dente por dente. Lá em Êxodo 21, 24 e 25, diz: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. E é um texto que aparece em várias passagens, ainda em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, e é um contexto de instrução para a lei. Qual que é o princípio aqui? É que a retribuição deve ser exata, ou seja, fundamentar justiça, estabelecer justiça, o castigo específico que o culpado merecia deveria ser equivalente. Então, se eu fiz alguém tomar um prejuízo de um copo de água, eu não deveria cobrar um galão de 10 litros, ele deveria pagar aquilo que ele fez. A retaliação não era algo que era comum. Até nos tempos de Jesus a gente vê essas penalidades. Por exemplo, lá em Êxodo, não é nem nos tempos de Jesus, lá naquela época já, em Êxodo 21, 26, 27, se alguém ferir o olho do seu escravo, ou o olho da sua escrava, e o inutilizar, o que tinha que fazer? Olho por olho? Tirar o olho da escrava? Não. Deixá-lo ir a forro. Aí eu tenho esse texto aqui, deixá-lo ir a forro pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo ir a forro pelo seu dente. Então era uma retribuição para aquilo que aconteceu. Fez alguma coisa errada? Pague. Um pagamento. No caso aqui era deixá-lo livre, o escravo. Mas os escribas e fariseus, eles pegavam isso e utilizavam como vingança pessoal. Sabemos que a Bíblia falava, por exemplo, em Levítico 19, 18, não te vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então havia na lei várias instruções a respeito disso. E o que o texto aqui vai mostrar é que no lugar da vingança devemos até mesmo receber em dobro aquilo que é colocado contra nós. Que disse: não resistais ao perverso, algum que te ferir uma face, volta-lhe a outra, manda você tirar a túnica, deixe-lhe também a capa. Dobre, deixe dobrar a pena, não se vingue. Vai com ele 2, quer que você vá 1 milha, vai com ele 2. Não volte as costas, dá quem te pede. Então essa vingança era proibida nesse sentido aqui, nós percebemos. Deve-se recusar essa satisfação da vingança, pelo contrário, o amor, que é o que continua falando aqui do verso 43 a 48. Ouviste que foi dito: amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo? Não, a Bíblia não falou isso. Amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eles que tiraram a conclusão de como a lei falava: ama o teu próximo. Aí ele falava: tá bom, eu amo o meu próximo, mas aqueles que não são o meu próximo, eu posso odiar, eu não preciso amar.
Meu próximo era meu parente, da minha religião. Os demais, eu não tenho obrigação de amar, de ajudar. E é um tema interessante, irmãos, porque é claro que a gente tem uma obrigação maior com o próximo, os da nossa casa, da nossa igreja, da nossa família, aquelas pessoas que nos socorreram, que quando pedem ajuda nós também vamos socorrer. Mas nós não podemos usar isso como desculpa para nunca estender a mão a alguém que vem ao nosso encontro precisando de ajuda. Se nós podemos ajudar, nós devemos ajudar, independente de quem são essas pessoas. Então, nós somos cobrados a isso. Havia muito na lei a respeito de ajudar esse próximo, de ajudar uma pessoa que, vamos dizer assim, era não um parente. Por exemplo, em Êxodo 12:49, falava sobre o forasteiro que peregrinar entre vós, né, ajudá-lo. Êxodo 23:4 e 5, se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou se o jumento, ou o seu jumento, lhe conduzirás. Então, inimigo. Levítico 19:34, também mais uma vez do estrangeiro, fala, se ele estiver entre vós, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Provérbios 25:21, que parece até um texto do Novo Testamento somente, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Ou seja, nunca existiu esse odiarás ao teu inimigo. É isso que Jesus está combatendo aqui. Você vai amar o seu próximo e você vai amar até mesmo o inimigo. Nós sabemos, né, que no Novo Testamento tem aquela parábola do samaritano, explicando sobre isso, sobre o próximo. Quem é o próximo? É aquele que realmente está necessitado, está perto de nós. Então nós precisamos amar o nosso próximo. Olha mais uma passagem de Lucas 6:27-28. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Bom, nós percebemos como os fariseus tratavam a lei. E aqui nós não estamos para falar mal dos fariseus, mas nós também, irmãos, muitas vezes temos essa forma de olhar para uma lei sempre procurando como não quebrá-la, mas como não nos sacrificarmos tanto. E Jesus está mostrando que a matemática é outra. Você conhece uma lei, você deve buscar cumpri-la no máximo, além do que você está vendo ali, porque isso é ser um cristão. Homicídio. Trate o seu coração diante desta lei a ponto de você lutar para que o ódio, a raiva não te domine em algum momento, que você não fique irado por um longo tempo, que você não grite com as pessoas, que você não brigue com as pessoas. Adultério é um tema tão sério, né? Que adultério não é cometido apenas na prática, mas de diversas formas. Então, cuide do seu coração para que você não seja um adúltero. O divórcio, preserve o seu casamento, nunca deixe o inimigo colocar na sua mente essa ideia do mundo, de que agora é a hora de separar, né? Juramentos, jurar, não estou dizendo que você não pode fazer essas coisas, mas Jesus está falando e ampliando essa lei a ponto de dizer que a sua palavra seja suficiente. Tem a palavra. A vingança, não pense, né, em formas de fazer o mal, muitas vezes dizendo, essa pessoa, ela é meu inimigo, eu preciso me vingar dela. Quanto ódio, né, existe hoje em dia na internet, as pessoas brigando umas com as outras que nem se conhecem. Hoje eu vi alguém colocar uma foto de uma azeitona lá e falou, vamos começar a briga, porque tudo que põe aqui
na internet vira briga. Foi uma brincadeira. Aí daqui a pouco os comentários lá, essa azeitona tá sem caroço, eu não gosto de azeitona sem caroço. Aí já começa a confusão, né? Tudo é motivo de conversa, de confusão. E nosso coração não tem esse desejo de vingança, de mal. Mas eu estou me sinto perseguido. Deixe que Jesus vai cuidar disso. Você não precisa agir da mesma forma, perseguindo os outros, desejando mal para os outros e vivendo então o amor. Como Jesus é maravilhoso em explicar a lei. E assim a palavra de Deus deve ser lida, né, como um todo para nós. Aí nós terminamos essa parte aqui. Depois nós vamos continuar, né? Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Quantos conceitos errados nós temos na nossa mente? Nós temos que ouvir Jesus, não uma tradição que vem erradamente, não o nosso próprio coração deformado, mas Jesus.